Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas analisando o campinho do Bahia, né? Bahia que empatou com Caxias 2-2, mas se classificou nos pênaltis e isso foi o mais importante, né? A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Entra na terceira fase aí. E agora entra na terceira fase os clubes que estão na Libertadores. Então agora os gigantes começam a se enfrentar. Então era muito importante o Bahia passar dessa fase. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do tricolor baiano, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fica pendurado nos pênaltis, né? Mesmo o Caxias saindo atrás nos pênaltis, porque perdeu os dois primeiros, conseguiu empatar a série e levar para as alternadas, onde o Bahia conseguiu a classificação. Foi apertado, mais do que muita gente imaginava, pela qualidade e a diferença dos times, embora seja um jogo único, fora de casa, mata. Mas eu ainda acho que o Bahia tem mais notícias positivas do que negativas nesse começo de ano. O time tem feito boas partidas, contratou vários bons jogadores. Ontem escorregou ali, mas conseguiu avançar. Acho que no fim das contas é o que mais importa ainda nesse estágio inicial do... Vitor Cuesta, não entendi muito porque o Botafogo dispensou o Cuesta, não, tá bem no Bahia. Ontem deu essa... defensivo inteiro. Deu assistência e ainda fez o gol de pênalti que deu a classificação. Vamos ouvir o que disse então o treinador Rogério Ceni depois da partida sobre essa classificação e sobre o jogo também contra o Caxias. Quando você pega um time fechado que vem para se defender, contra-atacar, tem como princípio básico, nós já sabíamos, a defesa em linha baixa, o contragolpe em velocidade, os dois homens de frente, o Feijão e o Gabriel, que é muito bom jogador, interessante jogador. Os dois atacam muito bem o espaço, né? Tem essa característica. Então é um time que se defende em linha baixa, é sempre mais difícil. Se o zagueiro não participar na construção, dificilmente você consegue criar as oportunidades, né? Então, assim, em matéria de resultado, claro que não fico feliz, mas em matéria de desempenho, hoje o que nós fizemos, exceto por algum momento que nós começamos a tocar um pouquinho a bola no meio, acho que até por um pouco de cansaço e não atingimos o espaço, mas de resto o time construiu bem, fez um bom jogo. E há de se lembrar, hein, são 8 jogos fora de casa. Dos 8 jogos, 7 fora de casa. Com viagens infindáveis, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós saímos daqui, vamos sair 4 da manhã daqui, para chegar a sair de Porto Alegre às 7h30 da manhã, vamos chegar, sei lá, 11, meio-dia. Não é fácil o cara manter todo mundo focado, concentrado num jogo único fora de casa. Olha aí, segundo o Rogério, ainda não chegou em Salvador pelos cálculos, hein? Eu acredito, essa logística realmente atrapalha. O Rogério estava bravo, quer dizer, não bravo. Ele estava chateado porque ele acha que o Bahia jogou e tinha totais condições para ter ganhado nos 90 minutos, não ter passado os penais. Porque quem acordou hoje e não viu o jogo pode pensar, pô, o Bahia passou no sufoco, né? Mas jogou para não ter sufoco. O sufoco foi a circunstância dos pênaltis, mas o jogo, o Bahia foi muito melhor. Não resolveu o jogo quando... Só que o problema foi não ter resolvido o jogo, né? Porque, a fim das contas, acaba não adiantando muito. Porque mesmo sendo muito melhor e sem resolver, isso poderia ter sido eliminado ontem. O Bahia flertou com essa possibilidade, que isso possa servir como um alerta aí para essa sequência do ano, né? E essa questão das viagens... Passou, mas poderia não ter passado. E essa questão das viagens que ele fala, Mal, tem razão. O Bahia jogou 7 dos últimos 8 jogos como visitante. E para os times que vêm do Nordeste, as viagens sempre são mais longas. Para o Fortaleza, vale o mesmo exemplo, né? Se a gente pegar a quilometragem no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Fortaleza é o time que mais roda o Brasil dentro da disputa do Brasileirão. Ele roda muito mais quilômetros que o São Paulo, que o Palmeiras, que o Corinthians, que o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Inter, o Grêmio. É uma realidade. Então a gente pode olhar para isso como uma desculpa e tal, mas é fato, é verdade. Vamos dar uma olhadinha, então, analisar um pouquinho mais profundamente esse Bahia do Rogério Ceni. Bahia que está investindo demais, pertence ao Grupo City, fez parte da pré-temporada visitando, foi lá na Inglaterra, tal. Tem jogadores importantes. Ontem o Everton Ribeiro, aliás, bateu pênalti só nas alternadas e o Rogério falou que no treinamento ele não estava indo muito bem, porque questionaram ele sobre isso. Daí ele trocou, só que os dois perderam, mas depois acabou dando certo. Vamos ver as opções que tem o Rogério aí para a sequência dessa temporada, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileiro, Copa do Brasil. 4 competições. Vamos lá, Mal, mostrar no campinho como tem jogado esse Bahia nesse começo de 2024.
O Bahia tem jogado com um losango no meio-campo, uma formação bem diferente, pouco usual no futebol brasileiro, mas que tem encaixado bem esses 4 ótimos meio-campistas que o Bahia tem. Uma linha defensiva com 4, na direita o Santiago Arias, que é um lateral colombiano, passou pelo Atlético de Madrid recentemente, futebol da Europa, foi contratado pelo Bahia nesse ano, a dupla de zaga formada pelo Canu e o Cuesta um contratado também dessa temporada. E na esquerda, Mal, nesses últimos jogos tem jogado o Rezende. O Rezende é um volante de origem, pode jogar como um zagueiro, mas na lateral esquerda te confesso que nunca tinha visto. É um volante canhoto, alto, com boa qualidade de passe. E acho que, além disso, tem também o fato de que o Bahia não tem um outro lateral esquerdo de origem no seu elenco à disposição. Tem o Rian, que é um garoto da base, jogou algumas vezes e espera pelo Iago, que é um jogador do Augsburg, da Alemanha, que foi contratado já, mas ele vai chegar só no meio do ano. Então, algumas vezes tem jogado o Rezende nessa posição na lateral esquerda, em outras o Luciano Juba pode quebrar um galho por ali, mas ele é um meio-campista. Daí perde em aspecto defensivo, né? Até no ano passado... Nesse ano também, algumas vezes, poucas, o Rogério jogou com 3 zagueiros e o Juba jogou como um ala por ali. Mas nesse começo de ano, o Rezende tem quebrado um galho, ele eleva a estatura do time para a bola parada, que é um fundamento do jogo que o Rogério trabalha bastante. E é um cara com boa qualidade de armação, tem uma boa saída para o jogo, ele só não vai ficar apoiando. Você não vai ver o Rezende chegando à linha de fundo ao longo do jogo. Então a linha defensiva do Bahia tem se comportado dessa forma. No meio-campo, Caio Alexandre, esse primeiro volante com muita qualidade de passe, né? Um cara que sai jogando muito bem. É um meio-campo. O Bahia conseguiu segurar, né? Conseguiu. Porque muita gente queria. O Bahia ficou com ele, né? Ele não renovou seu vínculo com o Fortaleza, fez um ótimo ano passado pelo Leão, mas acabou não ficando por lá. O meio-campo muito técnico, com o Caio Alexandre sendo esse primeiro homem, né? O cara do passe. Jean Lucas à esquerda, então podendo ser um cara que muitas vezes vai abrir um pouco mais o campo, vai chegar ao fundo, mas fundamentalmente, melhor dizendo, vai transitar muito por essa faixa central. É um cara de muita imposição física e muito importante para um outro movimento que o Bahia faz muito de perder e pressionar. O Bahia tem feito muito isso dentro dos jogos. Jean Lucas e Santos, né? E Santos. Cauli como esse meia mais central. Outro destaque, né? Tem jogado muita bola. O Bahia segurou. O Palmeiras quis o Cauli, né? É um meia armador com muita qualidade de passe, o Cauli, né? Ele tem muita qualidade para sair jogando, para articular jogadas, para chegar à área, para finalizar. Vai muito bem nesse sentido. Everton Ribeiro completando esse trio de meio-campistas mais pelo lado direito. Como ele jogou boa parte da carreira, né? Não é mais aquele ponta do Cruzeiro e do primeiro momento do Flamengo, é mais esse meia por dentro, para também circular nessa faixa central. E aí tem uma coisa legal, Mal, que a gente vê nos jogos do Bahia, que é esse trio aqui, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. E ainda dá para considerar o Caio Alexandre chegando de trás em vários momentos, fazendo muitas trocas de passes curtas, tabelas, triangulações e tal. O Bahia avança muito no campo desse jeito. E aí na frente o Everaldo, que é um centroavante, um 9, um cara mais de área, e o Tassiano, que circula um pouco mais. Em alguns momentos ontem abria um pouco mais aqui pelo lado, em outros aparece na área. Tem feito muitos gols nesse começo de temporada. É o cara menos badalado desse meio ataque do Bahia, mas é o cara que tem rendido mais. Quem que dá profundidade pelas pontas nesse time? São os laterais? O Arias passa muito de um lado, Mal, e do outro, como eu falei, o Rezende não é um cara que chega muito ao fundo. Então, no jogo de ontem, muitas vezes era o Jean Lucas que abria um pouco mais, e em outros o Tassiano aparecia um pouco mais nessa faixa pelo lado. Pensando também nisso, em alguns jogos o Rogério pode utilizar por ali o Juba, para ser esse cara para abrir bastante o campo. Já usou o garoto Rian, que eu citei, da base, né? Em algumas oportunidades ele foi esse lateral pelo lado esquerdo. E tem algumas outras opções de ataque. Você tem o Biel, por exemplo, que é um cara de velocidade, pode jogar bem colado à linha lateral aqui para jogadas individuais. Às vezes vai precisar tirar alguém do time e fundamentalmente alguém da dupla de ataque, Tassiano ou o Everaldo, e é muito difícil mexer nesses dois nesse momento. E tem até o Ademir também, Mal, que em alguns momentos até fez essa dupla de ataque com o Tassiano. No comecinho da temporada, em alguns jogos, o Bahia jogou desse jeito. Mas me parece, né, que para esse momento, ainda sem o Iago, que vai chegar no meio do ano, o Bahia, para começar o Campeonato Brasileiro e para tocar esse fim aí de estaduais e Copa do Nordeste, é exatamente esse aí que a gente está vendo na tela. Tá aí o Bahia de Rogério Ceni. Um Bahia com jogadores que trabalham bem a bola, o meio de campo principalmente, né? Você muita não tem qualidade ali, de passe. Você não tem ali nenhum que seja apenas um pegador, né? Talvez isso seja a grande demanda, né? Mas mesmo assim, Mal, tanto o Caio Alexandre quanto o Jean Lucas são jogadores de muito combate sem a bola. Eles têm
A principal característica deles é o passe, é a qualidade com a bola no pé. Mas eles têm muita capacidade de pressionar. O Bahia pressiona muito quando perde a bola para tentar recuperar logo e não ficar justamente vulnerável defensivamente, né? Então, é um time que ainda precisa de mais corpo, de evoluir mais. São jogadores que, a maioria deles, né, esse meio-campo, 3 dos 4 jogadores chegaram nessa temporada. Jean Lucas, Caio Alexandre e o Everton Ribeiro. O Cauli, no ano passado, tinha menos companhias de tanta qualidade. O Bahia, invariavelmente, jogava com um atacante de ofício e 2 jogadores de velocidade pelos lados. Então, é um Bahia diferente, com essa adaptação do Rezende na esquerda, com o Arias passando bastante pelo lado direito. É um time que vai precisar ainda de mais corpo, o que é natural. Mas o caminho inicial, pelas peças e o trabalho também, o que tem feito o Bahia, me parece bastante positivo para esse ano. Vamos subir um pouquinho, Salvador, para Recife. Tem notícia ruim para o Sport de Recife. Fechado, que vem para se defender e contra-atacar. Tem como princípio básico, nós já sabíamos, a defesa em linha baixa, o contragolpe em velocidade, os 2 homens de frente, o Feijão e o Gabriel, que é muito bom jogador, interessante jogador. Os 2 atacam muito bem espaço, né? Tem essa característica. Então é um time que se defende em linha baixa, é sempre mais difícil. Se o zagueiro não participar na construção, dificilmente você consegue criar as oportunidades, né? Então, assim, em matéria de resultado, claro que não fico feliz, mas em matéria de desempenho, hoje o que nós fizemos, exceto por algum momento que nós começamos a tocar um pouquinho a bola no meio, acho que até por um pouco de cansaço e não atingimos o espaço. Mas de resto o time construiu bem, fez um bom jogo. E há de se lembrar, hein, são 8 jogos fora de casa. Dos 8 jogos, 7 fora de casa. Com viagens infindáveis, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós saímos daqui, vamos sair 4 da manhã daqui. Para chegar a sair de Porto Alegre às 7h30 da manhã, vamos chegar, sei lá, 11, meio-dia. Não é fácil o cara manter todo mundo focado, concentrado num jogo único fora de casa. Muito bem, Arnaldo. Tá aí o Ceni explicando e, incrivelmente, ficou feliz. Não estava triste com o desempenho do time, não. Falou, ele estava reclamando do calendário, mas do desempenho ele gostou. 2-2, passou nos pênaltis. Cara, assim, esse Copa do Brasil, ela é excelente, ótima, paga demais e tal. Agora, de fato, esse regulamento das 2 primeiras fases, ele é... traiçoeiro, né? Muito, porque a moedinha do sorteio do mando, ela faz toda a diferença. Né? Uma coisa é Bahia e Caxias na Fonte Nova. Outra coisa é Caxias e Bahia lá no Sul. Uma coisa é Vasco e Água Santa em São Januário. Outra coisa é Água Santa e Vasco em Diadema ou em qualquer... Né? Uma coisa é São Bernardo e Corinthians no campo de São Bernardo. Outra coisa é Corinthians e São Bernardo em Itaquera. Então o mando, nessa segunda fase, então, onde os times são mais próximos em termos de qualidade, ele faz muita diferença. Porque não tem vantagem de empate, né? Não tem vantagem de empate, empatou pênalti. E aí, eu acho que o Vasco pegou um adversário difícil, mostrou... O Ceni comparou as classificações de Vasco e Cuiabá com a classificação do Bahia. Foram para os pênaltis, nos 2 jogos, né? O Cuiabá também passou nos pênaltis, são times da Série A, ele comparou mais ou menos a mesma dificuldade, foi mais ou menos o que aconteceu. E o interessante nesse jogo é que o Bahia conseguiu, o mais difícil foi virar e parecia que estava com o jogo na mão e tal. Mas sabemos disso, uma vantagem mínima não é jogo na mão, ainda mais fora de casa. E teve uma curiosidade, o Everton Ribeiro, toda essa história, experiência, não bateu os 5 pênaltis. E aí já a rede social começou, tá pipocando, não sei o quê. Acho que foi bater o 7º ou 8º, enfim. E aí o Ceni explicou que durante o treino ele sentiu ele cabisbaixo, ele não sentia que batia e saía triste. E aí o Ceni com aquela coisa dele falou, puta, esse cara não tá muito bem. E aí foi postergando, chegou uma hora que ele bateu e fez o gol, tudo. Mas ficou curioso, assim, porque o cara era para ser talvez o primeiro, talvez fechar as cobranças pela importância, pela história dele. Mas ele não, foi bater lá para 7º, 8º só. O El Chapo aqui, Massa, fala, o Rogério Ceni é o técnico mais protegido pela mídia na história. Vocês acham? História? Não, protegido? Eu acho que... Pô, no São Paulo ele apanhou a beça. Sou meio suspeito. Cara, eu não acho. É que tem uma... Com relação ao Rogério, saúde, pessoal. Com relação ao Rogério, tem uma coisa... que é aquilo que ele representa para o São Paulo, tão grande como jogador, né? Que a análise sempre vai ficar para quem está
como diria Marília Ruiz, um beijo, os convertidos, eles vão sempre, de alguma forma, olhar para o técnico e ver um pouco o que ele fez como ídolo, jogador. Né? Exato. Entendeu? A idolatria. Então tem sim uma parte que o defende ferrenhamente, inclusive na mídia. Mas não é o nosso caso aqui, cara. Eu defendo. Porque... Tô brincando. Não. É porque a gente critica quando tem que criticar. Obviamente não. Não é? Não. Você gostava do 4-2-4 dele? Mas que o mata-mata iguala muito e quando mais jogo único, né? Você vê o Bahia, milhões de investimento, tirando o jogador por 5 milhões de euros, não sei quanto por não sei quanto. Pega o Caxias... Ele... Mata-mata jogo único é um pouco assim. Pô, é muito... O âncora, viu, Vessa? O âncora acha que o Melvin Mengão vai ganhar tudo. Eu acho, já tá falado. Ué, tá colocado esse negócio. Todo mundo, não sou só eu, não. Não, mas a gente acha. Não, porque o Vessone tá colocando é importante pra gente pensar. Agora, assim, mas o Flamengo, Rogério... a Copa do Brasil entra numa fase que não vai pegar essa fase... Isso, 2 jogos, né? 2 jogos, é outra coisa. Não, sim, mas é mata-mata. Não, sim. Fala. Em relação ao Rogério, eu acho que na avaliação do trabalho dele para essa temporada, o Bahia nunca teve um elenco desse nível na história do clube. Uhum. Nem quando foi campeão brasileiro diante do Internacional na década de 80. Essa questão da logística, ela pega de fato, mas ele é especialista nisso desde que trabalhava no Fortaleza. Né? Ele conseguia, e ainda mais com o Bahia, com o Grupo City atrás, ele vai conseguir fazer o que ele mais gosta. Chegar nos lugares com um dia de antecedência, até treinar no local da partida e depois voltar para casa. Então, o Bahia está oferecendo ao Rogério, nessa temporada, não é a temporada passada, quando ele chegou para salvar o time do rebaixamento e quase se abandonou ali no final. O Bahia vai ter que, o trabalho dele vão ter que fluir, porque elenco jogador tem. O Bahia contratou o jogador que o Palmeiras queria, contratou o jogador que estava no Santos, contratou um jogador que o Palmeiras queria e manteve o outro jogador que o Palmeiras queria. Fez um dos melhores meio-campos do Brasil, contratou um jogador que o Flamengo queria manter. O Corinthians queria também. E assim vai. O Bahia é um dos clubes que mais investiu para a temporada 2024. E as atenções ao trabalho do Rogério têm que ser proporcionais ao que o clube está oferecendo. Dessa vez com pré-temporada, tal. O Bahia não entra em tese no Brasileirão para não ser rebaixado dessa vez. Para fazer número. Outra história. É outra coisa. É outra história. Mas o lance que ele fala da logística, para mim não é choro, assim. Eu vou dar um exemplo que eu vivi isso daí, 2011, o Corinthians ganha do Ceará. 1-0, gol do Catito Ramírez. Tô lá no estádio, no outro dia, aeroporto de manhã, para embarcar. Os jogadores do Corinthians iam embarcar para ir embora. Ok. Aí eu olho pro lado, delegação do Ceará. Ué, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles iam jogar sábado em outro, eles já estavam partindo porque ia ter que bater em São Paulo para fazer porque a malha aqui em São Paulo que espalha para o Brasil para ir para outro lugar. Eles já estavam na quinta viajando de novo. E aí o Edmilson, pentacampeão, tal, com a machininha, falei, já tá aqui? Falei, quem joga no Ceará é assim. E ele já no outro dia cedo, então não é frescura o que ele falou ali não, acontece. Aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Bahia após o empate 2-2 com Caxias e aí se classificou nos pênaltis, classificação muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.